Na Bacia de Campos, localizada em águas costeiras do estado do Rio de Janeiro, encontram-se os principais campos de petróleo da Petrobras, situados em lâminas d'água que variam de 80 a 3 mil metros. Destes campos, são extraídos mais de 80% de toda a produção atual de petróleo do Brasil. A descoberta do campo gigante de Roncador, situado a 125 quilômetros da costa, ocorreu a partir de um levantamento sísmico realizado em 1992. Por meio de imagens sísmicas de alta resolução, foram mapeados os reservatórios do campo, que são arenitos localizados entre 1.200 e 2.100 metros abaixo do solo marinho. Estes reservatórios distribuem-se em uma área de 109 quilômetros quadrados e apresentam reservas totais de hidrocarbonetos de aproximadamente 3 bilhões de barris de óleo equivalente. O desenvolvimento do campo está previsto para ser realizado em 4 módulos. Os poços produtores possuem trecho horizontal com cerca de 1.000 metros de extensão em reservatórios friáveis. A produção do módulo 4 de Roncador é feita por meio do navio-plataforma Petrobras 62, que é uma unidade flutuante tipo FPSO, Floating Production Storage and Offloading, e será instalada em uma lâmina d'água de 1.580 metros a 125 quilômetros da costa. Sua capacidade de produção é de 180 mil barris de petróleo, 6 milhões de metros cúbicos de gás, 42 mil metros cúbicos de injeção de água por dia e conta com acomodações para 110 pessoas. Além disso, possui 100 megawatts de capacidade de geração de energia elétrica, o que equivale ao consumo de uma cidade de 330 mil habitantes. A P-62 possui uma altura de 119 metros, equivalente à altura do Edise. Possui 330 metros de comprimento, equivalente a 3 campos de futebol, e um peso de 60.500 toneladas, equivalente ao peso de 137 Boeings 747-800. A P-62 produz óleo do pó-sal. A construção da P-62 contou com um elevado índice de conteúdo nacional, proporcionado principalmente pela conversão, construção de módulos e integração executados no Brasil, totalizando aproximadamente 60% de conteúdo nacional, sem deduções, de acordo com o critério da ONIP. O sistema de ancoragem da P-62 é do tipo Spread Mooring. Ao todo, são conectados à P-62 14 poços produtores e 8 poços injetores. O sistema de coleta da P-62 é composto por 2 manifolds de controle, mais de 150 quilômetros de linhas flexíveis e 70 quilômetros de umbilicais. Os poços são conectados à P-62 por dutos flexíveis satélites que conduzem o óleo até a plataforma. Todos os acionamentos necessários ao controle dos poços são feitos de forma hidráulica e elétrica a partir da P-62. O petróleo chegará à planta de processo da P-62 por meio de coletores e segue para os separadores, onde o gás é separado do óleo. Do separador, o óleo é encaminhado ao tanque de decantação, Settling Tank, onde ocorre a separação da água livre do óleo. Deste tanque, o óleo passa para os tratadores eletrostáticos, de modo a ajustar o teor de água e salinidade do óleo, para então ser armazenado nos tanques de carga e, posteriormente, ser descarregado por meio de navios aliviadores. O gás proveniente do processo de separação é comprimido por 3 motocompressores, com capacidade total de 6 milhões de metros cúbicos por dia. A compressão se dá por 3 estágios, necessários para a exportação do gás até o continente. Antes de ser exportado, o gás passa por tratamento para retirada de água na unidade de TEG e para retirada de CO2 na unidade de amina. O escoamento de gás é feito por meio de um gasoduto rígido de 12 polegadas de diâmetro nominal e aproximadamente 40 quilômetros de comprimento, cujos trechos, raso e profundo, são interligados por linhas flexíveis, respectivamente ao manifold MSG RO01B e a P62.
A água resultante do processo de separação é tratada para atender à legislação ambiental. Equipamentos de última geração, como flotadores e hidrociclones, garantem a qualidade da água para retorno ao mar. O projeto da P62 é de concepção modular, sendo composto por 15 módulos, onde ocorrem o processamento e o tratamento de óleo, gás e água, além do pipe rack, acomodações, L-deck e flare. A estratégia de contratação foi feita para que o escopo dos serviços necessários fosse dividido em diferentes contratos, visando a redução do prazo e do custo da seguinte forma. O projeto básico foi feito pelo SEMPES. O FEED e o projeto executivo foram elaborados pela Technip. A aquisição de equipamentos com prazos de fornecimento considerados críticos foi feita pela Petrobras por meio da área de materiais, juntamente com a engenharia. Outro ponto de destaque foi a fabricação dos grandes equipamentos nas mais diversas localidades do Brasil, o que reflete a eficácia do Programa de Desenvolvimento da Indústria Nacional, PROMIMP. A P62 tem vasos separadores, tratadores eletrostáticos, unidades de TEG, torre desaeradora e geradores auxiliares e de emergência, entre outros, fabricados pela indústria nacional. A adequação do casco foi feita no Jurong, em Singapura. O escopo executado em Singapura compreendeu os serviços de preparação do navio para posterior conversão em FPSO no Brasil, incluindo a troca e inclusão de reforços estruturais do casco, além de reparos e manutenção de equipamentos, de modo a viabilizar a viagem do navio para o Brasil com propulsão própria. Os módulos da unidade foram divididos em 4 pacotes, sendo executados pela UTC Engenharia, em Niterói, no Rio de Janeiro, e pela Empresa Brasileira de Engenharia, EB, em Itaguaí, também no Rio de Janeiro, e pelo consórcio responsável pela conversão e integração, formado pela Camargo Correia e IESA em Ipojuca, Pernambuco. A UTC Engenharia ficou responsável pelos seguintes módulos: desidratação de gás, remoção de CO2, bomba de injeção, remoção de sulfato, separadores, tratadores eletrostáticos, manifold de produção. A Empresa Brasileira de Engenharia, EB, ficou responsável pelos seguintes módulos: motocompressores principais, compressor booster, área de carga. Após a finalização dos módulos, os mesmos foram transportados por balsas e entregues ao consórcio CCI, responsável pela conversão e integração, para o início da integração no Estaleiro Atlântico Sul, em Ipojuca, Pernambuco. Para a movimentação dos módulos foram utilizadas linhas de eixo que facilitaram o deslocamento e proporcionaram uma maior flexibilidade na realização do loadout. Já no canteiro de integração, os módulos foram içados sobre o casco por um dos pórticos Goliaths, que tornaram a operação de lifting dos módulos da P62 mais precisa, além de ter proporcionado flexibilidade na sequência de lifting. O Estaleiro Atlântico Sul possui 2 pórticos, cada um com 100 metros de altura, o equivalente a um prédio de 33 andares, um vão entre as pernas de 164 metros e capacidade de içamento de 1.500 toneladas. Os 2 pórticos podem operar sincronizados e juntos conseguem movimentar cargas de até 2.800 toneladas, o equivalente a 2.800 carros populares. O consórcio também foi responsável pela construção e montagem dos seguintes módulos: módulo elétrico M11 e de geração principal M13 e M14. Neste projeto foi fundamental a atuação da Petrobras, que trabalhou intensamente nas interfaces entre os contratos. Para sucesso neste modelo, foi necessário o controle e o acompanhamento de todos os prazos intermediários de projeto, incluindo a chegada dos equipamentos e mapeamento da obra com principais pendências e metas a serem seguidas com um horizonte semanal, utilizando ferramentas de planejamento, tais como as curvas de rundown, que evidenciam o quantitativo pendente de execução, seja de peso de material, seja de número de testes necessários ao longo do tempo.
Em relação às práticas de construção e montagem adotadas neste projeto da P62, destacam-se entrega da fabricação de estruturas em demão final de pintura, realização de ultrassom manual e com registro, automatização de processos de soldagem de tubulação, utilização do processo de arco submerso, utilização de ferramental especial nas atividades de corte e acoplamento de tubulação, layout do canteiro de construção permitindo acesso de guindastes e colocação de pulmão de materiais em sua proximidade, utilização de segundo turno preparando o canteiro para as atividades do turno do dia seguinte, utilização de plataformas elevatórias. A P62 é uma obra do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal e é de suma importância para o país, consolidando a expansão da indústria naval no Brasil. O conteúdo local global sem exclusões previsto da P62 é de 60% e deverá gerar cerca de 5.000 empregos diretos e 15.000 indiretos, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento do país e para a manutenção da autossuficiência na produção de petróleo nacional. A P62 fica pronta para operação em 2013.